Começou. Manda bala. A gente vai falar aqui de bandeira, né? Eu limpei todos os estudos do gráfico do índice. Tanto faz, vocês preferem fazer índice ou dólar? Faz índice. Índice mesmo, né? Então, os estudos, o que eu faço aqui? Eu sempre jogo no semanal, né? Eu estou trabalhando sempre agora no futuro e deixo aqui os splits desativados. Na verdade, pode desativar tudo, até os dividendos, que não vai fazer diferença. Mas eu deixo os dividendos e juros e bonificações por causa das ações. É sempre importante traçar as fibras antes para saber o que você vai operar aqui, né? Então, eu sempre uso aqui, por exemplo, ó, aqui perdeu uma LT importante, eu traço o fibra. Vocês estão escutando? Estou escutando. Poderia ser só essa aqui também. E as LT semanais eu sempre deixo verde para saber diferenciar se é semanal, se é diário, enfim. E aqui eu traçaria outra. Bom, fibra todo mundo sabe traçar, né? Só estou traçando para a gente pegar as bandeiras e saber em que regiões está para explicar melhor, tá bom? Ó, rapidinho aqui, não vou nem traçar, projetar nada. Ó, não, já tracei. No diário, eu teria essa fibra aqui, ó. Que ele perdeu a LT e, ó, não chegou nem a encostar no topo. Olha, 60 minutos. Minutos, por enquanto não perdeu LT nenhuma aqui, né? É quase a mesma, é fibra do diário. Que poderíamos fazer aqui é projetar alvo, né? Cumprir o primeiro alvo. Vamos 15 minutos. Não vou nem falar de OB, marcação, região, vamos falar de bandeira, tá bom? Por exemplo, eu acho que o dia de ontem, o Igor pegou uma bandeira bonita, né, Igor? 17. Ó, minutos. Acho que ele não conseguiu entrar ainda. Ah. Ele mandou lá como então. Ó, por exemplo, né? Se eu não me engano, o Igor comprou aqui, ó. O que é bandeira, né? Bandeira é quando a gente tem um mastro, um pivô, e ele faz uma retração contra o movimento, né? Então, assim, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pôr num layout limpo. Que aí fica mais fácil para explicar a bandeira. Ó. Por exemplo, aqui, ó. O que é importante nas retrações de bandeira? Deixa eu ajustar aqui. Bandeira é quando ele faz movimento contrário ao mastro, né? Então, assim, ele saiu de uma região de acumulação, explodiu para cima, fez uma retração e foi para a continuação do movimento. Quando ele retrai no 38, deixa eu pôr o volume aqui. Tira indicador, volume. Aqui, por exemplo, ó. Quando ele faz uma retração até o 38.1, como é que eu costumo operar? Que é o jeito que o Luiz ensinou. Você vai traçando
você traça aqui a bandeira. Acho que alguém está pedindo para entrar, deixa eu ver. Ah, Felipe voltou. Engraçado, o Felipe entrou e saiu, o Igor não. Tá escutando aí, Fifi? Ele tá falando, mas você tava com o microfone desligado. Tá escutando, Fifi? Meninas, vocês estão me escutando? Sim, tudo certo. Tá. Então, o que que é a bandeira, né? Ela fez uma retração, e aí você tem a LT da bandeira, ela tem que romper a bandeira, né? E aí você pode ir ajustando, né? Ó, vai ajustando. Aqui, ó, meio que ele praticamente rompeu a bandeira, tá vendo? Com volume acima da média. Tem gente que prefere que saia bem para fora e tem um candle bonito de confirmação que rompa inclusive topos anteriores. A bandeira mais bonita seria essa que ele fez a escadinha e esse candle aqui se tivesse saindo rompendo o anterior com volume. Não fez isso, então eu não entraria aqui, né? Precisamos olhar no 2 minutos, está no 5. Mas o que acontece? Quando essa retração vai até o 38 ou até os 50%, você entra no rompimento. Então, rompeu, você entra na violação desse candle e deixa o stop embaixo. Primeiro alvo, sempre o topo, tá? É bem simples a explicação. Então, quando ele retrai até os 50%, você entra dessa forma. Quando ele retrai até o 61, você tem que esperar romper, fazer pullback para fazer um micro pivô para poder entrar, entendeu? Vou tentar achar exemplo, mas, por exemplo, se eu pôr aqui no 2 minutos, que acho que foi onde o Igor pegou. Tá. Essa aí que tu falou do 50% ou do 38%, o alvo, o primeiro alvo, tu projeta o quê? Topo ou fundo, dependendo do Tá. movimento. E aí o próximo alvo, o que que tu projeta? O próximo alvo, aí você projeta o seguinte, ó. Por exemplo, aqui, por exemplo, ó, no 2 minutos, ó, o Igor, se eu não me engano, ele pegou aqui, ó, assim, ó. Bem aqui assim, tá vendo? Por que que ele fez, ó? Ontem, que eu vi ele fazendo. E aqui tava ancorado nas médias, ó. Tá vendo? Ele pegou isso aqui, assim, ó. E aí, se você for ver aqui, deu volume, quer ver, ó? Ó o candle seguinte aqui, esse pequenininho, tá vendo? Ele rompeu e com volume. Tá vendo? Ó, se colocar aqui o volume financeiro. E aí, assim, você projeta o seguinte, aqui, você vem aqui, ó, projeta espelhamento. Opa, corrigir aqui. Tá vendo? Ó, o segundo alvo deu acima do topo, tá vendo? Mas o primeiro alvo deu embaixo. Então aí você escolhe se você deixa no topo ou você deixa no meio dos dois. Normalmente eu nunca deixo no pelo, vai lá no topo certinho. Eu sempre deixo no meio do caminho aqui, porque às vezes ele, ó, tá vendo a diferença aqui, ó, 50 pontos para baixo eu sempre deixo, 25, 30. Eu nunca deixo assim cravadinho, né? Nem quando é primeiro alvo. Se eu fosse sair alguma coisa do primeiro alvo, eu deixaria 2 ticks abaixo, ó, 20 pontos. Eu faço Geralmente parcial, faz pelo né? 2 ou pelo 5? Depende, pelo 2, Malu, né? Depende. Essa entrada, como o 5 estava aqui embolado e o 2 também, provavelmente eu tentaria filtrar, né? Vai depender muito também dessa esticada que ele deu, né? Como é que tá, onde tá VWAP, onde tá PO, como é que tá as médias móveis, tá muito apontada para cima, entendeu? Aí você tenta filtrar, é feeling, né? Tá. Mas, por exemplo, foi o que eu falei, né? Bandeira, entrada de bandeira dessa forma, você faz até se ele retrair os 50%. Ou seja, se ele tivesse feito esse movimento até os 50% e rompido a bandeira, você faz da mesma forma. Se ele fizer até o 61, aí, quando ele romper a bandeira, você tem que fazer, esperar um pullback na bandeira e entra no rompimento do pivôzinho. Seria algo assim. Entrada, stop. E aí você projeta esse micro espelhamento aqui. Mas onde a saída seria o topo. Você busca o topo. Porque os movimentos de 61.8 no índice, ele não, principalmente dentro de um micro, ele não costuma ser tão agressivo, andar rápido, sabe? Ele vai mais lento. Costuma às vezes dar alvo maiores e dar mais lento. Ah, passou do 61.8, esquece, não tem bandeira. É assim que a gente opera. Agora, se você traça a FIBO aqui, né? Quer ver, ó? Aqui 23,6 eu não tenho, mas eu costumo tratar no olho, né?
Se eu colocar aqui, ó, 23,6. Se ele vem até o 23,6, eu não trato como bandeira. O que que eu faço? Deixa eu apagar isso aqui. Se ele vem até o 23,6, o que que eu faço? Eu faço entrada como se fosse um micro pivô. Ó, ele subiu tudo isso. Ele traiu até o 23,6, aonde que eu entro aqui? Eu só vou entrar se ele romper esse topo. Claro que eu vou preferir que ele faça um quê? Um micro pivô dentro de um pivô maior, que é o que todo mundo gosta de operar, que é bem mais assertivo. Então ele foi, voltou lá pro topo, fez um micro pivô para romper. Aí você entra na violação e coloca o stop embaixo desse micro pivô. Então assim, são entradas clássicas e básicas, não tem segredo. Tem gente que opera só isso, para vocês terem uma ideia, sem média móvel. Ó, o do Fifi tá dando erro também, mas a gente tenta, como tá gravando, né? Aí ele olha depois. Eu não sei, ele mandou mensagem, mas eu não sei onde ele mandou, não. Enfim. Aqui, ó, ele tá dando aqui, ó, admitir, ó. Fifi de novo. Vamos ver se ele entra. Tá escutando aí agora, Fifi? Você não tá com o seu áudio lá no Discord ou em outro lugar? Então vamos rodar o gráfico para trás e a gente vê se tem outras entradas. Vamos ver se até no dia de hoje tá dando alguma coisa. Ó, o dia de hoje, ó, que foi a bandeira que eu falei pro Pietro que eu não entraria, que foi meio de caminho, foi bem aqui, ó. Então aqui que ele fez, ó. Estão escutando aí, meninas? Sim, tá tudo certo. Aqui, ó. 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 Tracei a Fibo, né, com um gap de alta, onde ele cravou, no 38,2. Aí o Pietro falou assim, você vai entrar aí? Aí eu falei assim, Pietro, não rompeu a bandeira ainda, né? Então eu tava com isso aqui traçado que eu mandei lá no grupo, né? E não tem volume. Ó, sem volume, tá vendo? E eu já estava nos 5 minutos, ele estava no 2. Ó, nos 5 minutos. Ó, isso foi minha bandeira nos 5 minutos. Aonde seria a minha entrada? Por isso que os 2 minutos às vezes estrola. Para a bandeira é melhor você tratar de outra forma. Deixa eu tirar o imã, que senão fica ruim aqui. Ó. Então, onde ele rompeu? Esse candle aqui, correto? Então, ó o volume dele, ó. Entenderam? Então, aqui, ó. Então, você coloca a entrada na violação. Tu já deixa pregoada a entrada. Quando eu vejo que ele rompeu, pode ver que ele rompeu, o próximo candle abriu abaixo, veio para cá. Porque vamos supor que, assim, Maru, vamos supor que ele abre aqui e em vez de romper, ele já vai lá para baixo. Se você bate a mercado, o que acontece? Você vai tomar um stop, né? Sim. Se ele voltar para baixo. Então você deixa ele para ver se ele vai continuar o movimento. Então, você faz a entrada aqui e põe stop aonde de início? Aqui. Próximo começou a andar, fechou esse candle de 5 minutos, ou vi que já está lá quase no gain, eu jogo para o zero ou embaixo do próprio candle diminui o stop, né? E aí, se tivesse entrado, tu teria colocado teu alvo. Aí o que eu projeto? Ó, eu projeto isso aqui, ó. Ah, tá. Entendeu? Aham. Projeto isso aqui, né? Que o primeiro alvo quase confluiu com o topo. Mas não seria errado se você fosse tratar o stop embaixo do próprio candle. Porque você concorda que se ele voltar para baixo desse candle de volume, não faz sentido você deixar o stop aqui embaixo. Já vai te estopar. Você vai pagar um preço maior. Então, aí é feeling de mercado, né? Olha se eu fizesse isso, que foi o que eu falei para o Pietro. Que o primeiro alvo teve confluência com o topo cravado. Ou seja, ele foi até o segundo alvo do seu risco retorno. Deu 1 para 1.
Inclusive, foi no terceiro alvo. Aí o que o Pietro fez? Eu já até sei o que ele fez. Ele fez isso aqui, ó. Com o contrato é fácil fazer isso, né? Olha o que ele fez aqui, ó. Ele jogou isso aqui, ó. Para sair, ele queria pegar aqui, sei lá, os 900 pontos. Não é uma coisa ridícula, mas no mercado, né, é complicado você fazer isso. A não ser que você faça um Kendo a Kendo. Então, bem provável que ele tenha saído num game, mas saído num game pequenininho, que é na hora que ele tava falando com a gente aqui, ó, olha o tamanho dessa barra que veio aqui, ó. Voltou quase no zero. Então, assim, bem simples operar bandeira. Se ele tivesse retraído até os 50%, você trata da mesma forma. Entra no rompimento da bandeira. Agora, se ele tivesse retraído até o 61, aí você tem que esperar romper, fazer um pullback, para depois ir para cima. Aí você entra em cima desse pullback. Entendeu? Bem simples bandeira. Mas bandeira tem sempre que ter confirmação do quê? Do volume. Volume. Se não tiver volume, nem entra. E o que uma coisa que me ajuda bastante é que normalmente quando tem uma bandeira, claro, vai ter dia que vai estar o Times in Trades tudo embolado, né? Mas quando eu vejo que entra volume e eu tô com XP vendida, por exemplo, agora na compra, a XP era mais vendida. Vamos ver como é que tá o dia da XP hoje, ó. Ela chegou a ficar com 15 mil contratos vendidos na abertura do mercado, ó. 10h48, que horário foi a bandeira? 9h45, ou seja, ela já estava aumentando o contrato. Ó, ela deu um tiro de 15 mil contratos na abertura do mercado. Ela estava 15 mil vendida quando a gente estaria comprando aqui. Ou seja, tinha liquidez para continuar o movimento. Então aqui, se eu tivesse entrado aqui, ó, e levasse até o terceiro alvo, ó, o primeiro alvo deu topo, 160. Ó, por que o risco de retorno é negativo? Ó, o stop, como seria? Se fosse por técnico no fundo, 285. Atrás desse candle, 230. Ou seja, aqui daria quase 1 para 1, tá vendo? Aqui já daria um pouquinho mais de 1 para 1. Aqui já daria quase 2 para 1. O que eu estou estudando bastante, né? Normalmente essas barras que dá, que eu até comentei com o Fifi, que ele, não sei se está ouvindo. Você tá me ouvindo aí agora? Agora estou ouvindo. O que eu comentei com ele? Pelo celular. O que eu estou comentando com o Fifi? Normalmente, quando você tem essas barras bonitas de volume, rompendo bandeira, rompendo pivô, o preço, ele nunca vai pegar o seu gain e ir direto, né? Ele sempre vem até, ó. Olha o que ele fez com esse candle. Quer ver? Hoje tem menos. 38,2, né? Então, entre 38,2 e 50%, normalmente ele vem para depois pegar a ignição e ir. Eu estou estudando umas entradas que eu fiz até no dólar pessoal na sala aí, que eu estou pendurando minha ordem aqui, ó. Por quê? Você concorda que se for para estopar, ele vai te estopar logo aqui, ó? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou entrando aqui, deixando meu stop com 140, 150 pontos, e aí eu aumento minha entrada positiva, tá vendo? Se eu tomar stop e depois ele for voltar de novo, você pega de novo, porque concorda que é muito melhor tomar um stop de 150 pontos do que um de 300? Sim, claro. Tu espera Então, ele dar uma corrigida do próprio candle anterior, muito né? difícil ele ir direto. Tipo, normalmente para ele violar, ele vem para baixo para depois violar. Aí o que eu faço? Bato aqui 10, 20 contratos, que é uma mão pequena, stop pequeno. Se eu ver que ele violou, eu melhoro o meu médio para frente. Tá, entendi. Mas, Claro, isso que essa questão o jeito certo é entrar onde? Na violação. Aqui. Tá. O stop aqui, mas muita gente põe o stop mais técnico, que é o caso do Luizinho. Só que o Luizinho é o seguinte, o negócio começou a andar aqui, ó, ele já pega o stop dele e já traz para cá, ou ele já traz para o zero, e se pegar o primeiro alvo, ok, mas se não pegar o primeiro alvo e voltar, ele zera no dedo. Se ele vê que quase pegou e voltar, eu já vi ele zerando, entendeu? Por isso que ele às vezes tem gap, só que ele bate tão pesado que uma zerada dessa de, sei lá, de 100 pontos já dá 10 contos, 15 contos. E quando ele toma stop, você vê stop de 5, 6 contos. Por quê? Porque daqui
ele já trouxe para cá, ó. Então aqui, ó, 90 pontos de stop, ele já ficou. Isso quando ele não traz para cá, ó. Porque aí ele já não conta o preview, ele fala, não é possível, se voltar para baixo desse corpo já era. Aí ele põe stop de 50 pontos. E aí quando ele vê que andou, aí ele, ó, passou no primeiro alvo, foi no segundo, aí ele sai com parcial, aqui ele solta mais um pouco, joga o stop dele aqui embaixo desse candle, não teria sido estopado, foi lá no terceiro alvo, ó, e ele jogando candle a candle, ó. Aqui ele não teria sido estopado, ó, no candle a candle, tá vendo? Nos 5 minutos. Ou seja, saiu no terceiro alvo, sem passar calor. Foi o que eu falei pro É isso que eu preciso fazer, porque eu acabo projetando alvo muito longo e aí fica uma eternidade na operação. E como assim. Um contrato vai, mas eu não quero operar um contrato. Mas aí o que você faz aqui, Rê? Por exemplo, aqui, ó. Vamos jogar aqui agora no 15 minutos, ó. Olha que legal isso aqui no 15 minutos. Ó, vou apagar essa FIBO. Vou apagar essa. Ó, não vou nem projetar mais isso aqui, ó. A minha bandeira vai ser no 15 minutos. O legal do 15 minutos é isso, que é muito assertivo. Ó, mesmo que eu jogue no fundo aqui, ó onde ele cravou no 15 minutos. E ó, ele fez 2 candle, que isso daqui pode ser considerado uma bandeira. Ó. Tá vendo? Você entrou. Vamos projetar isso aqui para ver como é que dá. Só esse próprio candle aqui, ó. Olha o que ele fez, ó. Ele de cara, mesmo candle a candle, ó, sem passar calor, foi aonde? No segundo alvo. Que essas são as entradas que faz o Gabriel, o R8. E olha aqui, ó. Olha se eu projetar eu fizer uma retração nesse candle aqui, ó. Mesmo no 15 minutos, onde ele veio? Quase no 50%. O stop seria de quanto? 260 pontos para 600 pontos de gain. Porque aqui eu deixaria um tique abaixo, tá vendo? Eu nunca saio certo. Isso se eu já não tivesse saído completo aqui, né? Porque se eu tivesse pego aqui, ó, já dá aqui 500 pontos. Mede 50 contratos, 5 pau. 5 pau para você pegar daqui, ó. Estamos falando em 30 minutos. Quer dizer, aqui já estaria dado, né? Aqui já teria dado, tá vendo? E aqui provavelmente ele abriu aqui embaixo, pegou sua entrada, foi lá no gain, para depois fazer isso aqui e depois ir de novo, tá vendo? Ou seja, em 5 minutos você teria tido seu gain aqui, ó. Por isso você vê os tempos médios de operação do Luizinho dá 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. E o cara faz 5, 6 operações por dia. Simples, bem simples. Bandeirinha, pivô, traça FIBO, traça LT, não tem erro. A favor do movimento, ó. Ó se eu pegar a média. É que aqui os estudos eu acho que não foi pro outro lado, né? Mas se eu pegar aqui, ó, 15 minutos. Ó a média, ó. Tava longe, ó. Tá vendo, ó? Ó aqui, ó. Ó, ele fechou para baixo da VWAP e voltou para cima da VWAP aqui, ó. Ó. Aqui ele ancorou na 9, foi para cima. Outra bandeirinha, tá vendo? Ó? Teoria de Dow, ó. Topos maiores, fundos maiores. Você tá a favor do movimento. Claro que aqui, essa entrada seria muito feia, né? Porque seria aqui, né? Mas mesmo assim, se eu levar até o topo, deu 150 pontos aqui, ó. Mesmo no 15 minutos. Agora, se eu pôr no 5. Queria ter visto isso antes, para a gente tentar pegar, né? Ó, no 5 a gente entrou no rompimento da bandeira aqui, ó. Nesse caso aqui, ó. Ó aqui, ó. Ó, aqui já é 61.8, ó. Ó o que ele fez, ó. Veio no 61. Você vai entrar no rompimento da bandeira? Não. Você vai aguardar o quê? Um pivô, ó. Fez o pivô, entrou no rompimento, ó. Aqui e até o topo. Projeta essa última perninha ali. Nesse caso aqui, ô Maru, eu colocaria meu stop até embaixo do próprio Candle 9. Ou do 38, que é abaixo da POC. Eu não jogaria lá no fundo. Tá. Eu não pagaria para ver. Mas o Luizinho, ele joga e depois... Mas aí, o que ele faz? O que eu vi que ele faz? Ele joga o stop lá no fundo, né? Então aqui ele jogaria o stop aqui, né? Então teria aqui, por exemplo, ele entrou aqui, ó, rompimento desse topo, certo? Ele projetaria isso aqui, ó. Ah, tá. Ó. O 37 com 36. Ó, projetaria isso aqui, ó. Olha a rapidez que ele ganhou o primeiro alvo.
Deu o primeiro alvo, ele saiu inteiro, passou calor? Não, em 2 minutos ele fez o gain dele. O Mas primeiro já alvo. pegou o primeiro Ó, alvo? 90 pontos. Se eu levar até o topo, que seria o segundo alvo tá mais para cima, né? Quase deu o segundo alvo, mas se eu fizesse uma parcial no topo cravado, ó, 170 pontos, por um stop de 445. Luizinho, aceita? Aceita. Mas o que eu vejo que ele faça? Por exemplo, esse Kendall já rompeu com força e foi embora, já foi lá no game, ele sai com parcial, ele já joga o stop aqui pro zero, ó. Ou ele joga embaixo desse candle, mas as parcial dele já deixou ele com lucro. Por mais que volte e tire ele fechou a operação com lucro, ó. Porque daqui eu tô 130 pontos, tá vendo? Não foi estopado aqui, ó, e tá voltando a subir, ó. E nessas operações que são mais rápidas, assim, tu acaba entrando com ordem oco ou não? Vai tudo no dedo? Eu entro com ordem oco. Por quê? Porque já tomei umas invertidas aí por causa de, de travar o profit. Hoje, por exemplo, eu tive gain hoje com o profit travado, porque eu tava com ordem oco, senão eu tinha me lascado. Sim. Mas aí tu coloca um Não, eu alvo ponho maior, aqui, né? ordem oco é isso aqui, ó. Eu ponho 250 pontos de loss e 30 de gain. Então seria aqui, ó. Tá vendo? Ó? Seria isso aqui. Aham, Aí eu vou lá, por exemplo, e ajusto, né? E aí aham. com isso eu vejo até, tipo assim, eu aceito os 250 pontos top, eu vou entrar nessa violação? Não. O que eu vou fazer? Eu vou botar aqui, ó, metade desse candle. Vamos ver se pega a minha ordem. E se não pegar força em mim, foda-se, claro. Mas isso eu tô estudando ainda, tá? Eu não tenho uma probabilidade, tá? Então, assim, só tô explicando o que eu tô tentando fazer e o Fifi até mostrou para mim que o R8 faz muito isso, né, o Fifi? Não sei se você tá Sim, ouvindo. ele faz isso aí, ele às vezes até no próprio Kendo, ele põe retração É, de e assim, eu sinal. tenho tido bastante gain por causa disso e era para ser estopado, porque às vezes eu faço parcial, por exemplo, ó, entrei aqui, ó. Ó, aí eu faço parcial com 90 pontos, tá vendo? Porque aí pode ser que ele viole e volte para baixo. Eu já faço parcial, já fico positivo na operação. Se ele for, eu continuo indo. Então, assim, eu não deixo dinheiro, eu deixo às vezes dinheiro na mesa por não segurar o gain, mas eu também não deixo levar meu dinheiro, sabe? O meu psicológico é esse, é não perder. Eu deixo de ganhar? Deixo, mas eu prefiro dinheiro no bolso. Sim, mas isso é particular de cada um. O que é igual para todo mundo? Essas análises técnicas, né? Bandeira, Fibonacci, violação, stop técnico, isso é tudo igual para todo mundo. O que cada um tem que definir é o seu operacional. Por exemplo, né? Aqui nessa entrada aqui, ó, que eu faria, eu teria tido parcial aqui, parcial no topo, ó. Quase foi lá no segundo alvo, tá vendo? Ó? Mas aqui quando eu vi que não tocou no segundo alvo com a de 25 pontos, eu já coloco aqui, ó. Ou eu jogo no topo, aqui embaixo do topo, eu vou falar assim, quer saber? Eu arrasto meu stop para cá, já estaria saindo fora. Deu a oportunidade de entrar de novo, entra de novo. Que nem agora, né? Agora estamos nos 5 minutos, olha o que ele fez, ó. Quase tocou na 9, né? Voltou aqui para dentro dos 50% desse candle aqui, ó, e virou para cima de novo, ó. Tem gente que aumenta a posição aqui, ó, e mantém o stop aqui embaixo desse candle, ó. Viu que bateu, virou para cima, aumenta a posição. Ó, movimentação é preço, análise de preço, né? Análise técnica. Então, bandeira é bem simples mesmo. Claro que você tem que olhar regiões, né? Não estou com regiões traçadas. Por exemplo, aqui é uma FIBA, um topo bem importante diário que a gente traçou e tem confluência com segundo alvo, que não pegou, tá vendo? Aqui com certeza eu deixaria uns 30 pontos para baixo, 40 eu teria saído. Que eu não deixo cravadinho assim, eu sempre deixo um pouco para baixo. Prefiro perder 40 pontos do que perder 150, entendeu? Então, assim, parece fácil, porque a gente está analisando o gráfico parado, mas você pode ver que a gente está analisando o gráfico aqui que está andando agora, fazendo explicação dos movimentos que ele já está querendo fazer, né? E ó, a XP, ó, já começou a aumentar a mão de novo, já está gerando liquidez. Assim, o Times in Trades, enfim, eu não fico mais olhando o fluxo. Antes eu tinha o Times in Trades, o diário, 60 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 minuto, 5 minutos. Eu ficava olhando o fluxo, quem tá batendo, quem tá batendo. Eu não olho mais isso, eu só olho como tá o dia e eu tento identificar se tem sentido esse dia, tem orientação, né? Está subindo, está descendo, qual que é a tendência do dia, né? Claro que vai ter dia que você vai ver só big de um lado, big do outro, aí é mercado lateral, aí é lindo operar os OB, que onde o Igor é especialista, né?
Que tô começando a pegar também, tô tudo. fazendo bastante replay disso. Então, assim, tô mesclando meu operacional a isso. O pivôzinho, que é no 23.8, micro pivô dentro de um pivô maior e as bandeiras, ó. Ó lá, ó, a bandeira, ó. E ó, concorda que se você tivesse entrado aqui na violação e tivesse, começou a andar, você foi fazendo kendo a kendo, ó, você não teria sido estopado aí, gente, percebeu? Ó, ó, entrei aqui, certo? Que foi a minha entrada. Começou a andar, foi lá, pegou minha parcial, o que que eu fiz? Joguei para baixo desse candle. Esse candle fechou, joguei para baixo desse. Esse candle fechou, fechei para baixo desse. Não teria sido estopado até agora, ó. E teria ido lá no gain, ó. Ou seja, você vai andando junto com o preço. Eu não preciso ficar pagando para ver ele fazendo o zigue-zague dele, me estopando, subindo, me estopando, subindo, não. Eu vou protegendo o meu dinheiro, entendeu? Nas bandeiras. Ô, Então é Tô- fácil. Retraiu até o 61, que foi o caso aqui, ó. Não entra no rompimento. Você espera um pivô, que ele vai fazer pullback na LT, ó. Onde ele fez o pullback da LT, ó? Ó, vai fazer um pullback na LT e entra de novo. Aqui, por exemplo, ó, bem provável que eu, como ele faz um martelinho desse, ancorado na VWAP, provavelmente nos 15 minutos, vai estar ancorado na 9, meu, eu entraria aqui já, entendeu? Ó, nesse caso, é o que eu não gosto das entradas do Luizinho, é isso, né? O Luizinho entra aqui. Eu, nesse caso, já entraria aqui, ó. E o que que eu faria aqui? Aumentaria a mão. Pirâmido. Que é o que o Fifi tem feito também, né, Fifi? Porque meu stop Sim, aqui, ó, seria de 243 pontos, mesmo nos 5 minutos. Olha se eu entrar aqui, ó, stop técnico. Ô, Todd, você opera no 5 ou você dá uma filtrada pelo 2? Eu dou filtrada pelo 2, ó. Vamos Tá. olhar pelo 2. Ó, pelo 2 fez isso aqui, ó. Ó, pelo 2 acabou dando a mesma entrada do 5, tá vendo? A mesma entrada do 5. Só que pelo 2, as médias aqui já tava tudo lateral, flat, né? Aí todo mundo fala, não opera mercado lateral. Porra, muda o time frame para enxergar o mercado mesmo. O 2 dá muita ansiedade. Nesse caso, eu não teria olhado o 2, tá, Rê? Beleza. Nesse caso, o 5, quanto maior o time frame, mais assertividade tem. Ah, sim. E essas médias aí também chegam a dar viés, né? Nessa hora aí Sim, de então, decidir o vai bom dar do time viés, é. frame maior, ó, que viés que tá te dando no 15 minutos aqui? De alta. E o índice tá o quê? Subindo. Entendeu? Agora, por exemplo, esse topo relevante, com confluências de alvo, mas claro, a gente tem sempre que olhar o quê, né? Vamos pôr aqui, 60 minutos. O que o índice está fazendo aqui, em minha opinião? Ó. Aqui, eu tinha olhado no diário. O diário ele fez aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C. Aqui, ó. Vamos ver, ó. Aqui ele fez A, B, C de novo. Aqui ele fez um ciclo completo, ó, eu acho. 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C. Então aqui agora, tá vendo, Fifi? Aqui talvez agora ele parta para uma outra onda. Mas essa, como ele já fez A, B, C aqui, pode ser que tenhamos coisas mais micros aqui, A, B, C, onde possa falar que aqui seria a onda 1, 2 e indo para uma 3, entendeu? Mas eu ainda acho que é A, B, C. Porque se você olhar a FIBO, ele não rompeu essas retrações maiores dessa FIBO semanal aqui, tá vendo? Sim. É um topo bem importante, que se ele romper isso, a gente faz o quê? Espelha isso aqui, ó. Para uma coisa mais, e ó as confluências, tá vendo? Mas se ele romper esse topo importante, o que eu espero? Espero ele romper, fazer um pullback, aí eu entro sem dor de corno. Aí não é comprar o topo, porque aqui ele está comprando já uma inversão de tendência aí, né? Pode ver que no 60, 9 a 20 já passou para baixo, já para cima da 50 e para cima da 200. A 200 ainda está um pouco inclinada para baixo e a 50 virando para cima. Então eu uso mais as médias para olhar a tendência, ancoragem e tal, mas
Eu tô tentando tirar esse viés do 2 minutos, porque 2 minutos as médias sempre vão estar ali, entendeu? A não ser que sejam médias maiores, 50, 200. Então tirei tudo É da por isso que eu média. fiz aquele esquema daquele layout lá, com correlação de média. Porque por mais que eu opere no 2, não tem essa merda pra atrapalhar. Então você colocar no LEA, sumiu tudo que a gente fez aqui no limpo. Então você colocar no limpo, você enxerga melhor, né? Então aqui assim, ó, voltando aqui, ó, 5 minutos. Olha lá, ó. Mesmo assim, ó, você pegou seu stop, sua entrada foi aqui, ó, você já arrastou seu stop para cá, ó. Mesmo aqui você não teria sido stopado candle a candle, tá vendo? Candle a candle tem que esperar o stop fechar, o negócio fechar. Mas aqui eu já teria saído, né? Deu o primeiro topo, segundo alvo. Não dá para querer exigir mais do mercado. Então, muitos traders falam, o Brooks também, né? Tem lá no livro. Quanto mais tempo você passa na frente da tela ou em operação, maior a probabilidade do mercado tirar seu dinheiro. Porque você não é um big player que movimenta mercado, você segue fluxo, né? Às vezes você seguiu um fluxo desse, pegou seu gain, 200, 300 pontos, fala em 50 contratos, 3 pau, fala em 500 contratos, 30 pau, velho, que é o que faz o Luizinho, ele pega 2, 3 operações dessa, ele faz aí 100 pau no dia. Claro que ele pega os dias que ele pega super trade, super trend, e aí ele vai arrastando candle a candle, ele pega 1.000 pontos, com 1.000 contratos faz as contas. Pega o dólar, ele batendo 1.000 contratos, faz 1 milhão, 2 milhões no dia, com poucos pontos. Sim, a gente que quer exigir muito do mercado, querer, vou pegar 1.000 pontos hoje. Dá para pegar? Dá, mas não dá para querer fazer isso todo dia, né? O dólar fez um movimento que mano, eu opero bastante, o que a Ria, uma época, falou. Ó, ele foi lá, ele tava num canalzão, ele tocou na média dos 5, veio Abriu o para dólar. pegar depois de ter quebrado a estrutura, veio bem no 61 e agora quer subir. E a POC segurando. Eu peguei no candle, peraí, deixa eu falar o. Nossa, o meu dólar aqui, velho, olha Ó, isso. no candle 42, eu comprei. O stop embaixo dele, ficou um stopzinho ridículo. Ó, e hoje? Aí eu aumento conforme ele vai andando. Comprou hoje? Agora, acabei de comprei agora há pouco. Ah, Veio no 42 de hoje. Porque ele veio, segurou perto da LT ali com a POC e a retração de FIBO. Por quê? Porque ele já tinha armado o pivô de alta. sim, Só que sim, ele sim. faz, só que ele faz essa correção quando ele toca na 20 do 15. Ele vem, corrige para depois subir. É. Então o dólar eu já tinha mandado essa visão aqui, né? Ó. Você pega aqui, por exemplo. Ué, cadê? Ó. Ó, ele tá aqui, né? E se eu projetar aqui, ó, mesmo pivô, onde ele cravou? Tá assim, pode ser que ele volte a subir daí. Ou continuar o movimento para vir buscar esse alvo maior aqui, ó, 4983. Mas tem retrações importantes aqui, ó. Mas em questão de bandeira, gente, ó, aqui, ó. Ó, vamos até falar de bandeira aqui, né? Por exemplo, essa aqui, ó. Ó, até onde o dólar veio? 61,8. Certo? Aqui, estão vendo? Uhum. Ó, o que ele fez? Quando vem até o 61,8, você compra no rompimento da bandeira? Não, você espera ele romper, fazer pullback e entrar. Tá vendo? O Luizinho teria entrado, tipo. É que aqui foi a abertura do outro dia, né? Mas com certeza o Luizinho acho que teria entrado aqui, ó. Ele nem consideraria esse pavio porque é da abertura. E aí você pega outra bandeirinha aqui, ó. Que é isso falando 60 minutos, né? Se eu colocar nos 5 minutos, você vê bandeira pra caralho. Tipo, ontem foi foda, né? Ontem ele foi só rompendo, trolando. Olha os pavios que ele foi deixando, tá vendo? Por isso que ontem eu Aí eu fiquei tava puto. Fiz 4 operações no dólar, saí com R$ 600, porque eu fui fazendo parcial, tá vendo? O que eu e o Hugo fizemos aqui, ó? Eu e o Hugo vendemos Oi? aqui, ó. Então você pega aqui, ó. Aqui ele veio pra cá, rompeu, deixa eu ver, acho que foi no 2 minutos que a gente pegou, deixa eu ver. Ah, foi isso mesmo, ó.
Olha o que o dólar fez ontem, ó, no 2 minutos. Onde ele retraiu? 38. Olha esse candle aqui, ó. Aí nesse caso aqui, ó, por exemplo, ó, eu e o Hugo fizemos o quê? A gente entrou direto nesse rompimento da LT aqui, ó. Ó, pode ver, ó, ele veio para baixo. Isso é uma bandeira, né, gente? Ó, uma bandeira aqui, certo? Só que ele ancorou na 20, na 9 do 5 e virou para baixo. Quando eu vi que ele virou para baixo com força, eu entrei já na violação desse candle aqui, ó. Que é o que uma coisa que o Luizinho não faz, que o Luizinho entrou nesse fundo aqui, ó. Eu ainda tô na sala dele lá, ele entrou nesse fundo aqui, ó, rompendo a 200. O que eu e o Hugo fizemos? A gente... cadê a caneta? A gente entrou já na violação desse aqui, ó. E aí eu fiz parcial aqui na 200. Aí ele voltou, tirou a gente no 0. Para depois ir. Aí eu peguei de novo aqui, fiz outra parcial depois que voltou a 200. Tá vendo? Eu esperei ele violar, entrei aqui na 200. Fiz outra parcial. Depois disso, ele só fiquei tentando vender, ele me tirou no 0. Fiz 4 operações ontem, mas mesmo assim, fiz R$600. Fiz 2 parcial em 2 entradas com 5 pontos. E o meu stop ficou pequeno, porque, ó, mesmo nos 5 minutos, ó, na violação desse candle, ó, o stop, ó. 5 pontos. Perceberam? Porque aí é o risco, né? Aí você aumenta a mão ou você fica ponto, fica ali, né? Então eu fiz parcial aqui, ó, com 5 pontos com 800 contratos. Eu enfiei 400 pau no bolso. Deu aqui, ó, 5 pontos. Eu entrei aqui bem aqui assim, ó. Deu 5 pontos, ó. Deu cravadinho, 5 pontos, ó. Com 4 minutos de operação. Eu e o Hugo tivemos seguindo no começo do dia. Claro que o mercado andando é mais difícil. Você falar, nossa, vou ganhar dinheiro, né? Mas tem que treinar o olho, replay, né? Tem que entender a movimentação e falar, vou entrar nessa bandeira ou não vou. Tem mais alguma aí que você lembra, Fifi? Vou puxar aqui no dia pra gente estudar. De bandeira? Deixa eu ver aqui, peraí. Aqui, ó. Ó, aqui, ó. Isso aqui é uma bandeira. Ó. Ele formou um canal. Não deixa de ser uma bandeira. Ó. Ó, isso daqui é uma bandeira. Time frame maior no 2 minutos, ó, 5 minutos. Ó, nos 5 minutos. Perceberam? Ó. Se você ajustar bem, ó, o candle de maior volume foi esse aqui, ó. Mas esse aqui eu e o Fifi comentamos. Foi onde você vendeu, né, Fifi? Aqui? Quase deu volume acima de 20, você vendeu e o negócio foi embora? Foi. Foi aqui, né? Foi. Eu falei, meu, quase ficou acima da média. Quase. Aí você falou, vendi. E eu falei, não, foi boa entrada, porque um quase pode ser considerado, né? Então aqui entraria aqui aonde? Aqui, ó, rompimento desse fundo, na violação desse fundo, para você não tomar, como não foi uma entrada perfeita, nesse caso eu entraria na violação, né? Mas olha o que ele fez, você fala assim, vou vender na metade do candle já, ó. Seria um stop pequeno, aqui dá para pôr o stop aqui, mesmo assim ficou um stop pequeno de 15 pontos. Até o fundo, ó. Essa entrada foi linda, ó. Uma bela bandeira isso aí. Ó, se você olhar no dia 10 de janeiro, teve um exemplo de bandeira legal, que é assim, por mais que ele ganhou as médias, 10 de janeiro, ele passou as médias, mas ele, além de ter feito uma bandeirona, ele fez um pivô. Peraí, vamos lá. Aqui, 1, 2, aí, 3. ó. Foi uma bandeirona até a swap, isso. Ah, sim. Okay, até a 20 e ele ainda fez esse pivôzinho para baixo. Ó, Fibonacci, ó. Onde ele 50%. Gravou? 50%. Mesmo assim, olha a entrada que ele deixou. Olha a entrada que ele deixou aqui, ó. Sim. Olha o que ele fez. Ó. Ele fez um pullback rompimento. Olha que lindo isso aqui. Aqui você pode entrar até na violação desse aqui, ó. Claro que vai ter gente que entra onde, gente? O setup, né, da bandeira é esse aqui, mas quem vai te dar o seu operacional é você. A gente ensina análise técnica, né? Então, definir aonde você vai entrar, qual vai ser o seu stop, aí vai de cada um. O Luizinho teria entrado aqui, ó, na violação desse candle.
Eu não, eu teria entrado já aqui, ó. E o Fifi tenho Ah, certeza também, né? Na violação porque, desse fundo não, aqui. ali atrás, da forma com que a gente opera, ele já deu uma confirmação, porque além dele segurar na Exato. VWAP, lá atrás, ó, aí ali foi E uma, assim aqui, ó. teria sido uma antecipada que eu daria com um, dois contratos. Quando ele fez esse pivôzinho para baixo, eu colocaria o resto da mão e trazia o stop para baixo. Sim, sim, sim. Aqui daria para aumentar a mão, na verdade. Aí você traz seu É, stop para cá, ó. sim, é o que eu faço, cara. Eu gosto de É, operar então. assim. Aí você traz seu stop para cá. Ó, Aí você projeta o quê? Dá para você projetar duas coisas, né? Aqui dá para você projetar pivô, né? Que é o que o Pietro fez, né? Mas não, eu gosto de projetar isso aqui, ó. Eu projeto alguma coisa básica assim, ó, que é onde a entrada aqui, esse espelhamento, né? Primeiro alvo ele foi rápido, o segundo alvo foi rápido sem calor também, ó. O segundo alvo ficou abaixo. Olha o primeiro, olha a confluência. Ó, quando ele retrai até os 50%, olha onde crava o primeiro alvo. Juntinho com o fundo, cara. Porra, tá ruim. Porra, uma operação dessa que você entra aqui. Deixa eu até apagar essa merda aqui. Uma operação dessa que você entra aqui, sai no fundo 14 pontos dólar, tá ruim? Por um stop aqui de 9 pontos? Mesmo que você colocasse ali em cima, ó, seria 14 pontos, um para um. Segundo alvo, 20 pontos. Porra! E aqui, ó, se você faz parcial no primeiro alvo, faz parcial no segundo, e deixa seu stop aqui em cima, ó, ou deixa com um, dois pontos aqui, ó. Fala, vou deixar torar o resto. Vamos ver o que ele fez? Olha isso. Foi lá no terceiro alvo, foi lá no quarto alvo, para depois voltar, ó. Aí você vai ser fominha? Aí você fala, não, agora eu vou projetar o pivô, vai lá para baixo. Aí o negócio vem. Já pensou se você não faz parcial, nada? Ainda toma stop, porque ó, praticamente voltou pro preço de entrada. Ó. Vamos ver o que ele fez aqui, ó. Aí depois ele desceu de novo. Ó, mas aqui, ó, o que é isso aqui, ó? Minutos. 10 de janeiro, né? Cara, é operar simples. Simples, tem que operar simples. ó, no dia 6 tem uma bandeirinha legal também. E no 15 minutos, ó, o que ele fez? Ó, veio na 50, fez o martelinho, um halt que o Luizinho fala, né? Aqui ele teria pego de novo. Ó. Stop 16 pontos, um para um. Ó. Tá vendo? Aqui ele teria pego de novo. Ó. Entra só na violação. O negócio derreteu. E foi embora. Olha a 9, parece uma LT a 9. Ó. A 50, quer dizer, do 15 minutos. Por isso que média móvel eu tô filtrando mais do 5 para cima. As do 2 minutos não estou considerando muito, não, gente. Eu uso 2 minutos, às vezes, para filtrar uma entrada na bandeira, diminuir o tamanho do stop, porque É, eu senão. acho que atrapalha muito, cara. Eu gosto que nem o que eu opero aqui, eu fico revezando entre volume profile e só a média de 20. É, Aí, lógico, os outros time frames maiores, eu tenho a janelinha aqui com as quatro médias básicas aí. Ó, depois olha dia 6 aí, deu uma bandeirinha legal saindo da dia média 6. 6. E essa bandeira é legal porque assim, ó, ela deu todas as confirmações, porque ela ele rompeu a bandeira bem em cima, mas rompeu com volume, e ele ainda deixou um gift para quem tivesse medo, podia colocar, não é o certo, mas pode colocar o stop no gift. Aí, ó, não, perdão. Mesmo no 15 minutos, olha aqui, ó. Sim. É, Ó, aqui, se você colocar, ele fez uma. Então, mas nesse caso aqui não é a bandeira, né, Fifi? Deixa eu ver. olha no 5. Chegou no 38,1, ó. Mesmo, É, ó, olha que legal isso aqui, gente. Ele parou aqui e rompeu a LT com esse Kendo aqui. Já virou uma bandeira. Já virou, né? Já traça uma Fibo. Rompeu essa LTzinha, traça Fibo. Meu, olha que entrada linda, mesmo no 15 minutos. Olha o stop. 18 pontos para 15 minutos. no Puta 5 entrada ele bonita. E no 5 fica mais bonito ainda, que deve ter dado para filtrar a entrada, né? deixou até Vou ter que voltar lá de novo. O Profit é uma bosta nisso, né? Você muda o time frame e ele tira da onde estava. Olha isso aqui, gente. Ó.
Olha isso, ó. Veio até os 50%, rompeu com volume, e ó o que eu falo, ó. Ó, tá vendo? Ele sempre volta pelo menos 50% do candle, ó o meu stop, ó. Ficaria pequenininho, ó, tá vendo? Eu só entro na violação, o fundo tava muito perto, tá vendo? Tava 4 pontos só de gain. Se eu entro aqui, ó, já teria feito parcial, trago pro zero, não teria sido estopado, e ó quantos pontos teria pego. Ó. Caramba, Fefi, você pegou esse trade? Cara, esse não, eu peguei essa bandeira aí, ó. Essa aqui. É, essa bandeira. Essa também foi boa. Só que essa daqui chegou a retrair no 38? Ah, cara, eu não. Chegou, foi no 38. Não, é porque aí se não vai até o 38, para aqui no 23 e tal, eu entro na violação do fundo, né? A não ser que deixe algo bem bonito, ancorado nas médias, meio up e tal. Então, Mas isso que eu ia aqui falar. foi bonito. Ó, aqui ele deixou até um giftzinho, olha isso. Sim, ó, tocou na média de 20, ele faz a bandeira que É, ó, aqui já deixou um doji, ó. eu considero a bandeira o quê? Quando ele tem volume pro sentido que tá a tendência, beleza? Barra grande. Olha isso aqui, ó. Olha o volume desse doji. Quando ele corrige com barra menor, pouco volume, chegou perto da média, não do jeito que Sim, eu sim, pego. foi daquela aula que você deu, Não dá né? retrair. É, você fica olhando o dólar, né? Ele tá se ele tá lá numa tendência, quando ele tá retraindo sem volume, você só fica esperando entrar uma força maior e entra junto. E aí, perto das médias, eu pego, cara. Não precisa retrair, não. Sim. Foi top. Então é isso, gente. É bem simples assim. Não sei se a Maru ia reentender aí. Não entendi. Eu, na verdade, a minha dúvida também era mais na questão de onde fazer o alvo, sabe? Mas agora ficou bem mais claro. Eu vou Sim. voltar ao gráfico, vou dar umas olhadas. É porque assim, Rê, ô Maru, para você colocar alvo mais longo, meu, você tem que ter aquela puta confiança no seu trade, sabe? Você tem que falar, meu, essa porra vai embora, né? E aí, para alvos mais longos, eu também costumo olhar isso aqui, né? Ó, ó isso daqui é o input, ó. Ó quem é a maior vendida agora, ó, XP, ó. Aí eu consigo projetar algo maior, quer ver? Não, vamos voltar lá para lá, ó. Ele deve ter explodido para cima, ó. Ó lá, ó. Rompeu o topo, o lugar que eu falei, ó. Fazendo pullback, ó. Sim. Rompeu o topo, vai fazer pullback, aí um pullback e rompimento. Aí, nesse caso, eu entraria acima desse Kindle 46 aí, ou deixar ele fazer uma bandeirinha aí e entra. Porque aí eu uso o Times in Trade só para isso, porque eu não uso mais para ver fluxo, e quem bateu, igual o Fifi fala aí, porque às vezes é uma corretora que bate para uma e sai pela outra. Mas nesse caso do diário, pelo menos para seguir a favor da tendência, bom, você está vendo que as médias estão a favor, está fazendo a bandeira, a média a favor, com volume, e ainda você olha o Times in Trade, está na outra ponta, XP, Clear e só os Big na outra, meu, pode ir sem medo, a assertividade é foda. Só para isso que eu estou usando Times in Trades hoje em dia. Antigamente eu operava pelo Times in Trades, né? Só tomava no Toba. Eu tirei o meu aqui também, nem tô olhando. Eu deixo, como eu opero com duas telas, eu deixo um para o dólar, outro para o índice, mas eu olho só, às vezes, para saber se eu seguro uma operação ou não, entendeu? Mas muitas vezes dá meu gain e tal, e eu nem olhei para o Times in Trades, mas... E no índice, tu disse que até umas 9h30 eu opero 2, depois é o 5, é isso? Não é que eu até, por exemplo, hoje estava tão confuso o dia aqui, ó. Ó, tá vendo isso aqui, ó? Tava tão confuso que eu tirei do 2, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui tava confuso demais aqui hoje de manhã. Aí eu tirei do 2 por do 5. Por isso que o Pietro queria entrar aqui. Eu falei, não, aí para mim é meio de caminho. Entrada seria só aqui, ó. Que aqui seria a entrada. Que foi a bandeira, tá vendo? Porque isso daqui é continuação de movimento de alta. E na bandeira tu não pega por violação, por exemplo, ali do primeiro, tá? Não. Você tu pega, espera ela romper, pega naquele esperou candle romper, 7 você pega na mesmo. violação do candle que rompeu. No 7. Stop pode pôr até abaixo dele ou desse fundo tal, mas normalmente abaixo E dele aí, seria ok, porque senão aqui o stop E aí seria. tu projeta aquele próprio candle ali, né? Não, eu projeto isso aqui, ó. O Ou o 7 com próprio 5, candle, né? ou o próprio candle, ou todo esse espelhamento aqui, né? 7 e o Dessa 5, queda. tá. Mas aqui o ideal seria aqui, né? Porque ele fez pode ver que ele fez um micro pivôzinho aqui, quer ver? Ó? Ele fez isso aqui, né? Ó, tá vendo? É por Aham. isso que eu projetei isso aqui, ó.
Foi isso aqui, né, que projetei? Não. Deixa eu colocar no... Acho que é do 5 ao 7, não? Eu projetei isso aqui, ó. Ó, tá vendo? O primeiro alvo deu cravado no topo, tá vendo? No topo. Tá. Que seria o seu stop, né? Então você tem que fazer técnico, né? O que é seu stop, o que é seu gain. Mas ele foi direto pro segundo alvo, tá vendo? Hoje, por exemplo, eu não consegui mexer, né? Eu consegui só puxar o stop por parcial, mas foi lá no meu terceiro alvo lá. Hoje meu gain. Foi pela conta do BTG, não foi pela da RMA. Essas bandeiras de livro, assim, você vai achar bastante no dólar, mas no índice... No índice é mais foda enxergar, o Maru. Mas no dólar, é claro, é bem técnico, assim, vocês estudarem isso, mas daí, depois que vocês conseguirem visualizar bem, vocês vão ver que é fácil identificar, né? Você vai... Na verdade, Nossa, no índice eu acabo usando muito a FIBO, então eu acabo já, entre aspas, operando a bandeira, mesmo sem, entre aspas, saber que é a bandeira, entende? Por que eu tirei pela 76,4? Por que eu tirei 76,4? Porque em livros de análise técnica, a bandeira perdeu 61,8 já não é bandeira, entendeu? E aí, se você ficar com viés de fazer contra no 76,4, pode ser que o movimento já tenha revertido e você está tentando bater contra. Aí, nesse caso, eu aguardo. Não, mas o 76 eu uso só quando ele é macro, assim, para confundir com um OB, alguma coisa. Quando é micro, eu vou até o 61 também. Aí, assim, tudo isso que a gente está falando, um OB, porque às vezes tinha um OB de contra aqui, ele passou direto, rompeu, fez pullback nele, você já está com ele marcado. Aí formou uma bandeira junto, porra, lindo. Onda de Elliott, sabia em que onda tá? Porra, saiu da 1, pegou a 2 para iniciar 3, projeta espelhamento todo aqui, ó. Olha se eu projetar esse espelhamento todo aqui, ó. Deixa eu apagar esse aqui, ó. 76 eu gosto de usar. Olha lá, tá vendo? Ó, ele não teria estopado, tá vendo? Ó? Vamos supor que seria tipo lá, Luizinho, ó, primeiro alvo desse espelhamento, ó. Tá bem aqui, ó. Deixa eu colocar outra cor pra vocês enxergarem. A FIBA é foda, meu. A FIBA funciona muito. Ó. Eu preciso fazer essas operações mais curtas, mas como eu tô operando com um contrato, aí tu vê, putz, 150 pontos, aí pá, meio que sai primeiro alvo, faz 2, 3 operações, aumenta a mão para 2, ou vai para 2, sai sempre o primeiro contrato no primeiro alvo e segura o outro. E o outro você vai aprendendo kendo a kendo. Maru, mas assim, ó, começa a fazer com um só mesmo, não tem problema. Tipo, beleza, por mais que o valor seja irrisório, 30 conto... Mas olha para ponto. Pontos no dia. Assim, aí você vai começar a pegar confiança nesses trades e treinar o olho, você já vai poder bater 2 contratos tranquilo, sem passar calor. No começo, né? É que nem quando a gente está estudando e tem que fazer estágio, sabe? Você vai ter que ganhar menos no estágio do que trampar num shopping que você ganha muito mais, né? Quem é novo faz muito isso. Mas depois você vai colher mais. Não, então... E pode ver, ó, todas as bandeiras que a gente pegou para analisar, que estão a favor da tendência, pode ver que não vi stop nenhuma. Claro que tem dias laterais, né? Mas se eu pegar aqui, ó outra aqui, ó. Ó, pelo jeito aqui retraiu até o 61,8, ó, tá vendo? Rompeu, fez pullback lá, tudo, pum, rompeu para baixo. Aqui foi a abertura, né? Aqui foi uma abertura, 13 de janeiro, eu não tava aqui. Mas aqui, por exemplo, na hora que ele bateu, quase, aqui se ele vai na 200 e vira para baixo, na abertura mesmo, eu teria vendido. Ó, tô no trade ainda, se ele romper esse topo aí. Oi? Não, eu falei que eu tô no trade ainda, se ele romper esse topo aí, fica mais top. Sim. Ah, você tá no índice. Dólar. Ah, o dólar. Tá, o que tu pegou no dólar aí, por qual tempo gráfico? Pelo 5, não? Eu peguei pelo 2, pelo 5, peguei pelo 5. Eu falei aquela hora lá, toquei do 42, porque ele sempre faz isso. Ele foi lá, né, armou o pivô de alta, quebrou a estrutura ali, armou o pivô de alta, só que quando ele vai na 20 do 15, ele vem buscar liquidez embaixo, que foi bem na região da POC, com OBI 76. Esse que eu ia falar, por isso que eu uso 76%. Foi o que eu te falei, né, Fifi? Esse fundo aí é muito importante no dólar. É fundo de FIBO macro com alvo de pivô de onda 1 mais macro. Meu, para ele passar daí tem que ser foda, ó.
Ó, aqui, ó, mesmo no 15 minutos ele deu fundo duplo, ó. Ó, essa entrada aqui Aí o nos que eu 15 fiz? Eu peguei minutos. esse candle 42 aí que o stop ficou curto. Eu gosto muito de operar POC, com confluência, lógico, né? E fui embora. É, ó, parou na POC e voltou para cima. Ó. Foi bem Aqui, aqui o Luizinho teria entrado aqui, ó. Então, aí eu aumento o contrato, velho. É, Eu vou aí você aumentar. aumenta o contrato. Aí é foda, porque ele. Stop técnico seria aqui, né? Mas eu teria com certeza comprado alguma coisa do tipo aqui, assim, ó. Ó, vamos lá, gente. Se eu pegar aqui no 15 minutos, ó o que ele fez aqui, ó. Porque aqui é um fundo importante, certo? Final de onda 5, normalmente onda 5 costuma falhar quando dá fundo duplo, ó. Deixa eu apagar essa fibra aqui, pra você enxergar melhor. Ó, o que é isso aqui, ó? Subiu, rompeu o LT, veio para baixo. Aqui ele. E aqui ele voltou para cima, rompeu essa LT aqui, ó. Ó. Ó, Ó. vou mandar no Discord um print, eu já apago. Pegou o parcial. Rompeu essa LT Ó, aqui, ó. Dessa fibra aqui, ó. ó, por que que eu gosto de deixar os time frames, tipo, os dois juntos, 15 e 65? Porque daí eu vou vendo o comportamento deles, em vez de ficar trocando toda hora. Lógico, tem espaço na tela, tudo bem. Se não tem, não tem problema. Mas foi a hora que eu peguei esse trade, porque no 60 ele já tinha feito um inside. No 15, olha o que ele tinha deixado de sombra para baixo. Sim, 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 sim. Ele já tinha deixado ele aqui, né? Aqui ele já tinha deixado uma LT aqui, né? Aqui assim, né? Por isso que eu falei, ó, tá vendo? Rompeu a LT, esse aqui, ó. Veio para baixo, retraiu no 61, rompeu para cima. Você pegou em que preço? Você pegou aqui na POC, né? Que você falou? É em cima do candle 42 dos 5 minutos. É, então. Aqui já. É. Eu talvez tivesse pego na violação desse aqui, ó. E aí aumentaria a mão aqui, ó. É porque aí o stop fica curto para mim, porque eu falo, bom, se ele violar a POC, é que ele vai Vai continuar para continuar abaixo. É, exato. Que aí seria ou inside para ver quem vai vender aqui, ou ele vai para cima, né? sim. Aí Faz que nem sentido. Eu teria comprado aqui, ó. eu já tinha Só que sem quebrado esse. volume eu não teria entrado, né? Mas aqui, ó. Aqui ele fez um rout bonito com inversão das médias fechando acima das 5. Ó. Aqui, eu acho que eu teria entrado só aqui. Porque aqui meu stop viria para baixo da LT e projetaria só ele aqui, ó. Ó, teria dado quarto alvo, 2 para 1. O stop ficou de 5 pontos. O 15 minutos está quase, quase pegando a 50, né? Mas eu É, acho que agora ele vai fazer uma bela correção ABC aí. Eu acho que ele não completa um da 5 para o segundo alvo da perna 1, não. eu vou bater mais uma parcial na POC de ontem. Esse trade tá parecido com aquele trade que eu mandei hoje cedo, que eu fiz antes. Aham. Você É tá isso aí, no, você pessoal. tá no dólar, né, Fifi? É, eu acho que deu, É, né, Totini? Eu posso parar a gravação aqui? pode, já deu, né? Já deu, né? Beleza. Vamos entrar lá no Discord. Eu saio aqui do Meet.